Eu acho muito curioso que tem alguns momentos da nossa vida que são completamente banais, parecem não ter nada de especial, mas na verdade transformam a forma como a gente pensa. Eu lembro até hoje o dia que eu estava em uma aula de ciências, na quinta série, e a minha professora falou que não tinha problema jogar um papel de bala no chão ao invés de jogar no lixo. Que o problema era você fazer isso, seu vizinho fazer isso, seu amigo fazer isso, seu primo fazer isso, e assim você contribuía com um papel de bala para uma tonelada de lixo. Eu confesso que quando eu decidi vir falar aqui, eu não fazia a mínima ideia de qual assunto abordar. Porque eu não tenho uma história de vida diferente, não sou especialista em nada. Imagina, eu tenho 25 anos, eu pensei, o que eu vou falar que alguém vai querer ouvir? Eu confesso que eu até pensei em jogar no chat GPT, ver se ele me dava algumas ideias, mas aí achei que era um pouco demais. Porque o intuito da gente estar aqui é, de fato, conectar as nossas ideias. E é isso que o ser humano faz, né? Isso é muito sobre humanizar. Tem tudo a ver com o nosso tema hoje. Então, eu comecei a pensar o que eu faço para me tornar mais humana todos os dias. Acho que a pandemia fez todo mundo aqui pensar um pouco nisso, né? Eu, pelo menos, vinha numa pegada que eu fazia as coisas tão no automático, parecia um robô, e parece que a pandemia falou, ei, peraí, é ser humano isso aqui, é de carne e osso. Tem que ter propósito, tem que fazer sentido. E foi aí que eu me lembrei de um aprendizado que eu tive trabalhando para uma empresa que é impecável nos detalhes. Eu já era muito fã da Disney antes de trabalhar lá. Depois eu fiquei mais fã ainda, porque lá eu via no dia a dia, no rosto de cada um que passava por mim no parque, o quanto que as coisas grandiosas que eles fazem moram nos detalhes. É no pequeno que mora o grande. E eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia na pandemia. Então, eu saía para caminhar de manhã antes da minha aula da faculdade. Nos intervalos da aula, eu tomava um cafezinho. Depois que eu terminava o meu estágio, eu fazia questão de desligar o computador, abaixar a tampa do laptop. Mas não era sobre a caminhada. Era sobre sair de manhã, sentir o ar gelado da manhã. Sobre ver as folhas, as flores, os vizinhos. Não era sobre o cafezinho. Era sobre poder parar para saborear esse cafezinho. Era sobre escolher com qual xícara que eu ia tomar café naquele dia, com qual familiar que eu ia conversar enquanto eu tomava o cafezinho do intervalo. Também não era sobre desligar o computador, muito menos sobre abaixar a tampa do laptop. Era sobre saber que eu entreguei tudo que eu podia naquele dia de trabalho. Eram essas pequenas coisas, esses detalhes, que faziam com que eu tivesse uma grande conexão comigo mesma. É no pequeno que mora o grande. E a gente subestima muito isso, né? Mas no final do dia, eu acho que humanizar é sobre conexão. E que engraçado, né? Se é a mesma palavra que a gente usa para se conectar na internet, para conectar os dispositivos eletrônicos. Eu acho que a tecnologia tem tudo a ver com conexão. Mas o ser humano também tem. A grande diferença é que para chegar no nível de tecnologia que a gente tem hoje, a gente precisou de muito. De muito tempo, de muito dinheiro, de muitas pessoas. E para se conectar com o nosso lado humano, a gente precisa de pouco. Na verdade, eu arrisco dizer que quanto menos coisa a gente colocar nesse processo, mais fácil fica de se conectar, né? Eu, particularmente, preciso de tão pouco que cabe no bolso. Eu uso essas 5 coisas para me conectar comigo mesma todos os dias. A primeira delas é um fio de ouro, para a gente lembrar que os nossos amigos mais próximos e os nossos familiares valem ouro. Um elástico, que simboliza o nosso círculo social, que pode expandir ou diminuir, de acordo com aquilo que a gente busca. Um clips de papel, para a gente juntar todas as coisas boas, os aprendizados, aquilo que a gente quer levar para frente. Uma borracha, para a gente apagar todas as mágoas, as coisas ruins que não vão nos servir de nada. E o meu preferido? 2 balinhas. Uma para adoçar a nossa vida e a outra para adoçar a vida do próximo. Então, sim, a minha professora de ciências estava certa, é de fato de papel de bala em papel de bala que a gente cria um lixão, mas também é de papel de bala em papel de bala que a gente espalha a doçura da bala para outras pessoas. Cabe a nós decidir o que a gente vai fazer com o nosso papel de bala.
O seu papel de bala vai virar lixo ou vai virar doçura? No fim do dia, é com um único sopro em um dente de leão que a gente espalha várias sementes, certo? Então, às vezes a gente acha que o nosso impacto é muito pequeno, que a gente faz muito pouquinho. Ah, é só um voto meu no meio de milhares de eleitores, não vai fazer diferença na política. Eu sou só uma pessoa nessa mesa de reunião com uma opinião contrária, nada vai mudar no projeto por causa de mim. Eu tô falando uma coisa boa no meio de um monte de coisa ruim que tá acontecendo no mundo. Eu não vou transformar o mundo. Nesses momentos é que a gente tem que lembrar que é com pouco que se faz muito. E é no pequeno que mora o grande. Obrigada.